Foi aprovado o projeto de lei que dá o aumento aos auditores fiscais da Receita Federal. Todas aquelas tratativas relativo à estrutura remuneratória que foi realizado um acordo, agora foi para a prática, né? Foi feito um projeto de lei, foi aprovado na Câmara de Deputados e vai seguir para o Senado Federal. É sobre esse tema que nós vamos falar, o novo salário do auditor fiscal. Para você que estuda, é muito importante você entender toda a estrutura que envolve aquele objetivo que você quer alcançar. Isso vai te dar cada vez mais energia. Por isso que nosso canal, nós colocamos para você tudo o que você precisa saber para entender sobre o cargo, tomar sua decisão e saber se você vai investir ou não energia para ser o próximo aprovado. Lembrando que o próximo concurso está cada dia mais próximo. E se você quiser um direcionamento, saber o que é necessário, passo a passo para poder ser aprovado 2 vezes no concurso da Receita Federal, estudando em média 3 horas por dia, basta você acessar o link que está na descrição deste vídeo, porque você vai entender através do nosso curso gratuito. Sim, nós criamos um curso gratuito para poder te ensinar a poder ser aprovado no concurso da Receita Federal. Basta acessar o link, beleza? Se você vem acompanhando os nossos vídeos, você chegou à época em que havia as negociações salariais dos auditores fiscais. Ao final de um período de greve, foi feito um acordo com o governo. E a partir desse acordo, há necessidade de ter uma lei para poder colocar em prática aquilo que se diz respeito a salário. E é esse ponto que nós vamos falar. Salário do auditor fiscal. Foi aprovado o projeto de lei na Câmara dos Deputados. Beleza? Então, já falei que foi aprovado. Agora, esse projeto de lei, ele tramitou de forma célere em votação simbólica, porque já está tudo já costurado, ajustado. Agora vai para Senado. Também esperamos que aconteça isso. E veja aqui a publicação do Sindifisco, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais. Tá? Projeto de Lei 6170, para você que quiser acompanhar esse projeto de lei, que contempla o acordo salarial dos auditores fiscais, foi aprovado em votação simbólica na Câmara dos Deputados, nesta terça, dia 3 de fevereiro, no segundo dia após o início do trabalho legislativo em 2026. Tá? É uma conquista da categoria, diz o presidente do sindicato. Beleza? Também fala aqui sobre o período de greve, foram 230 dias de greve, tá? E que foi o projeto sério que vai a tramitação seguir para o Senado. Você percebe que uma vez que depois desse período de negociação você acorda com o governo, você faz o acordo com o governo, tá? Isso possibilita você seguir um pouco mais tranquilo. Entretanto, isso não é garantia. A garantia precisa estar em lei. E nós vamos trabalhar e falar agora como que vai ficar o salário dos auditores fiscais. Tá? Falei também, se você quiser entrar para essa galeria de estar bem preparado, você pode acessar o nosso curso gratuito. E se você quiser fazer parte de uma comunidade fechada, em que aqueles que fazem parte dessa comunidade estão realmente afim, né, com desejo, vontade e dedicação para poder ser aprovado no próximo concurso da Receita Federal, vem para a nossa comunidade DNA RFB, tá? Nessa comunidade você vai ter acesso a toda a preparação que é necessária, com o direcionamento, atividades extras e também informações para que você possa estar cada vez mais conectado com aquilo que é realmente seu objetivo. Porque é muito mais fácil a gente ficar conectado quando a gente tem conhecimento de causa, quando a gente projeta para o futuro o que nos espera, tá? Se seus estudos estão patinando, entrar nessa comunidade vai fazer a total diferença, tá? Você pode entrar através da mentoria Esmeralda ou da mentoria Diamante para a Receita Federal, beleza? Dei esse recado, basicamente para você entender sobre remuneração
do auditor fiscal da Receita Federal, nós podemos dividir essa remuneração em 3 partes, tá? Vencimento básico. Esse projeto de lei, ele trata do vencimento básico, tá? Então, aumenta o vencimento básico. Em cima desse vencimento básico, incide gratificações, bônus de eficiência, blá, 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 certo? Então, foi aumentado o vencimento básico e é muito importante que haja atualização desse vencimento básico, exatamente porque eu já falei. Só para você ter uma ideia, eu fui sargento do Exército e quando eu era sargento, teve um período do meu salário que era composto com vencimento básico e gratificações. Só que o vencimento básico era pequeno e as gratificações eram 400% do vencimento básico, 500% do vencimento básico, para poder ter representatividade. Então, ter o aumento no vencimento básico é de suma importância para poder manter elevado o padrão de remuneração. Você que tem como objetivo ser o próximo auditor fiscal, precisa entender isso. E se você está vendo esse vídeo e tem como objetivo o cargo de analista tributário, coloque nos comentários: Jefferson, faz um vídeo para explicar o novo salário dos analistas tributários a partir da aprovação desse projeto de lei, para que a gente possa explicar também, ok? Então, você já começa a entender o quanto que é importante esta ação, porque o vencimento básico, ele é base de cálculo para outras gratificações que incidem sobre o vencimento básico e gera a sua remuneração. Então, a remuneração, basicamente, é composta por vencimento básico, bônus de eficiência. Esse bônus de eficiência deveria fazer um vídeo específico para eles, porque eu vi no grupo dos auditores fiscais que o valor do bônus de eficiência seria em torno de R$17 mil, tá? Para poder ser pago no próximo trimestre. Entretanto, ele está limitado e nós vamos falar nesse vídeo sobre isso também, tá? E gratificações. Jefferson, mas quais gratificações? Gratificação de chefia, gratificação de insalubridade, gratificação de adicional noturno, gratificação de periculosidade. Então, o servidor público, seja ele de qualquer esfera, ele tem direito a algumas gratificações dependendo do tipo de atividade que ele exerce. No caso dos auditores fiscais, muitos exercem a gratificação de chefia. Por quê? Grande parte, assim, de forma bastante ativa dos cargos dentro da Receita Federal, de chefia, principalmente as mais altas chefias, elas são preenchidas por auditores fiscais, tá? A título de subsecretaria, todos eles são auditores fiscais, coordenação, eu acredito que seja, salvo, não sei se é a COGEP, mas eu acredito que sim, seja auditores fiscais, tá? E aí vai descendo, aí abre a possibilidade de outras gratificações para analistas, mas a cúpula da Receita Federal é formada por auditores fiscais, porque o auditor fiscal é a autoridade tributária e aduaneira da União. Isso é fato, tá? Só para você entender por que isso. Ah, Jefferson, por que o analista? Sim, porque o analista é um outro cargo, certo? Um outro cargo, e dentro dos cargos da Receita Federal há 2 cargos de nível superior, que é o auditor fiscal e o analista tributário. Esses 2 cargos, eles estão dentro de uma mesma carreira tributária e aduaneira da União, sendo que o cargo de auditor fiscal é a autoridade tributária e aduaneira da União, como acontece na Polícia Federal. Quem é a autoridade policial judiciária da União? O delegado da Polícia Federal, certo? Então, assim, há essa estrutura. Se você tem como objetivo ser auditor fiscal, é muito importante que você entenda essas pequenas diferenças que às vezes são todas elas emboladas e colocadas no mesmo balaio, mas sim, é uma das diferenças entre o cargo de auditor fiscal e analista tributário está neste sentido. Beleza? Entendido?
Ok, então já falei sobre a estrutura da remuneração, falei do vencimento básico, bônus de eficiência, gratificações, e agora nós vamos para a tabela, tá? Para você entender, e dentro dessa tabela eu vou fazer algumas considerações. Vamos para a tela. Estamos aqui, vencimento básico, conforme eu falei para você, deixa eu abrir aqui, vencimento básico dos auditores fiscais. Deixa eu trazer essa coisa para cá e vou diminuir um pouquinho para poder aumentar aqui. Vencimento básico, tá? E aí tá. Para você entender, tá? O vencimento básico dos auditores fiscais, tá? Ele começa no valor de, a partir de, deixa eu tirar aqui, a partir de 1º de abril de 2026, tá? Então, o que acontece? O auditor fiscal só vai receber em 1º de maio, porque a competência é abril, o direito é de abril, mas o resultado remuneratório vai ser a partir de 1º de maio, tá? Então, possivelmente dia 2 de maio deve sair, deixa eu ver até que data aqui é 2 de maio. 2 de maio deve sair o salário, vamos ver aqui se é 2 de maio mesmo. 2 de maio é 1º de maio. É sexta, sábado, domingo, dia 4 de maio, que é segunda-feira, já está na conta, tá? O salário, e esse salário já vai vir com um aumento, tá? E aí você percebe que Jefferson, em 1º de maio de 23, era 22.921 e dia 1º de abril também é 22.921. Por que isso? Presta atenção. Isso daí, para você que quer ser auditor fiscal, você precisa entender essas anomalias, tá? Dentro da negociação salarial, foi aprovado que o aumento só seria para a classe especial, tá? Isso foi péssimo. Falo para você que foi péssimo. Por quê? Porque os novos foram rifados. Eu falo que foi rifado, essa é a minha percepção. Por quê? Porque se aumenta o salário, né, da classe especial, você aumenta basicamente o salário do aposentado, tá? E também, neste acordo salarial, houve um aumento para os aposentados em relação à escadinha. Por quê? Como eu te falei para você, a remuneração é formada por gratificações, bônus de eficiência e vencimento básico. O aposentado, ele não tem gratificações, tá? Não tem gratificações. Até então, até tem direito, isso está rolando na justiça, seria tema para um próximo vídeo, que é o anuênio, tá? Como voltou para vencimento básico, então tem direito ao anuênio aqueles que tiveram o direito adquirido. Este que vos fala tem direito ao anuênio, porque quando eu entrei na Receita Federal, ainda tinha a previsão do anuênio, e como eu era sargento, né? Quando você vem do federal, mantém um vínculo por federal, todos os seus direitos se mantêm. Então eu já tinha anuênio. Então este que vos fala vai receber um dinheirinho na justiça, exatamente porque não está sendo pago o anuênio. Administrativamente, a justiça já está concedendo, tá? Então quem está aposentado, a princípio, só recebe o quê? Vencimento básico e o bônus de eficiência. Só que o bônus de eficiência, quando ele foi criado com uma escadinha. Conforme vai passando o tempo, você vai diminuindo o percentual relativo ao bônus de eficiência. Estrategicamente foi feito assim para que nos acordos salariais isso possa ser aumentado, esse é o objetivo. Inclusive, abre também espaço para a ação judicial, tá? Você que é servidor público vai entender muito sobre isso, porque várias coisas administrativamente não vão te negar e você vai ter que entrar na justiça e a justiça te dá, tá? E aí você recebe um boladão grandão, atrasado e com atualização, tá? E faz a total diferença, tá? Eu tenho várias ações relativas a casos que administrativamente não é concedido, certo?
Até atualmente a gente está com várias ações relativas a uma gratificação que era para ser paga. A administração do órgão não quer pagar, não tem, fez parecer que não tem direito, mas a lei dá direito e o judiciário dá o direito quando vai analisar friamente a lei e a gente ganha na justiça, tá? Infelizmente é assim. Aqui a gente fala a verdade para você que tem interesse no serviço público, tá? Então, neste acordo salarial, os aposentados, que grande parte da categoria é aposentada, isso é ruim. Por quê? Porque divide a categoria, porque os aposentados vão pensar na realidade deles, os ativos vão pensar na realidade deles e os novos vão pensar na realidade deles. Se você acha isso ruim, coloque nos comentários, tá? Porque você vai ser novo. Quando você entrar na Receita Federal, você vai ser novo, tá? E aí, nesta disputa, rifaram os novos. Então, o acordo que fizeram era para ter aumento sim, só que não impactando os novos. E aí foi para ter uma compensação para os novos, foi verificado a estrutura da escadinha do bônus de eficiência. Por quê? Quando você entra, você não recebe o bônus de eficiência. Você novo, você não recebe o bônus de eficiência. E a ideia é melhorar estes que estão entrando para que possam receber. Ok? Bônus de eficiência é um caso à parte, não é objeto deste vídeo. Beleza? Expliquei isso. E aí, por isso que você vai entender que o mesmo valor de 23 e 26 é igual. Entretanto, você vê a diferença aqui de aproximadamente R$3.000, na classe especial. A maioria dos auditores fiscais estão nessa classe especial. Este que vos fala está aqui, ó, no padrão 3 da classe especial. O cargo de auditor fiscal, como de analista tributário, é dividido em 3 classes, tá? Segunda classe, primeira classe, classe especial. Em cada classe é dividido em 3 níveis, de nível 1, 2 e 3. Para você subir de um nível 1 para o nível 2, você leva em torno de 12 meses. O mínimo 12 meses, o máximo 18 meses, tá? Então, você percebe que hoje, em 9 anos, isso eu já falei em diversos vídeos, agora com esta tabela fica fácil de explicar, em 9 anos você consegue chegar ao padrão 3 da classe especial, indo para o topo do salário, tá? E aí você vai receber, a partir de 2026, o salário de R$ 32.504. Isso é o salário vencimento básico. Conforme eu falei para você, né, o vencimento básico, vou pegar aqui para facilitar, o salário do auditor fiscal, o salário do auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, ele é dividido em 3 partes. Vencimento básico, bônus de eficiência e gratificações, tá? Então, depois de 9 anos, você chega aqui a R$ 32.500. A maioria dos auditores fiscais estão aqui. Eu vou fazer a conta de padaria. 32,500, tá? O bônus de eficiência, só para vocês terem uma ideia, pelo que eu vi aqui, eu não gosto nem de... Eu vi aqui, estava muita conversação no grupo dos auditores fiscais, eu vi que pelo cálculo, o que foi arrecadado, os auditores fiscais teriam aproximadamente que receber como bônus de eficiência 17 mil. 17 mil, tá? E esse seria o valor do bônus de eficiência. Imagine 32 com 17 dá 49, tá? 49. É isso mesmo, 49. Só que esse bônus de eficiência, ele está limitado a 11.500. Então, se você tiver direito pelas suas metas cumpridas a 17, você não recebe e recebe o quê? 11.500, tá? Então, você recebe aqui mais 11.500, tá? A maioria dos auditores fiscais tem gratificações. Por exemplo, este que vos fala, eu tenho gratificação de periculosidade, tá?
Então, eu tenho mais 10% em cima do vencimento básico. Vencimento básico. Então, 10% em cima do vencimento básico dá 3.250. 3.250. Tá? Tem outras penduricadas aqui, mas vamos botar só essas três aqui, ó. Então, teria 5, 10, 12, e vai 1, 3, 4, 7, 47.250. Só que o teto constitucional é 46 mil e alguma coisa, certo? Então, você vai estar limitado ao teto. Então, hoje, um auditor fiscal, ele chega do teto do STF, tá? Teto do STF. Então, por exemplo, se aumenta o teto, aumenta o meu salário, tá? Então, por isso que eu vejo que alguns falam, Jefferson, mas qual é a graça de ganhar acima do teto se vai ser limitado? Simples. O STF sempre aumenta o teto deles e aí automaticamente seu salário também aumenta porque você está na trava. E aí libera a trava e você vai para o teto. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui para que você possa entender, fazer uma recapitulação, tá? Nós estamos falando do salário do auditor fiscal da Receita Federal. Falei sobre diversas coisas, falei sobre classes, falei sobre padrões, falei sobre salário, falei sobre estrutura da remuneração, falei sobre, se você quiser ser aprovado no concurso da Receita Federal, você tem um passo a passo, um curso gratuito que está na descrição desse vídeo. E também falei sobre a comunidade DNA Receita Federal para aqueles que realmente querem ser aprovados, tá? Então, se você quer ser aprovado em concurso público, lembre-se sempre, treinamento difícil, combate fácil.